Pode ser, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós continuamos nos nossos estudos do livro de Deuteronômio. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, nós já vimos a respeito desta segunda etapa, dessa segunda fase do Deuteronômio, que as estipulações estavam sendo dadas, as estipulações mais detalhadas, porque as regras gerais já foram vistas até o capítulo 11. No vídeo passado, nós falamos sobre as estipulações relativas à adoração. E hoje, então, nós vamos falar sobre aquelas relativas à organização do Estado, ou seja, nós vamos do capítulo 16 até o capítulo 20. Então vamos lá. Neste conjunto, nestes capítulos, nós vamos falar de 8 temas especiais sobre o caráter dos líderes de Israel, os juízes e os líderes em geral, os processos judiciais, como deveriam ser, o Tribunal Central, o que era e como ele estava organizado, as regras a respeito do rei ou dos reis, dos sacerdotes e dos profetas. Depois, nós entramos em algumas leis criminais para fecharmos esse conjunto com a chamada Guerra Santa. E dentro desta Guerra Santa, nós vamos ver, inclusive, as regras relativas ao cerco e as regras relativas às árvores. Então, vamos lá. Primeiro assunto, em relação aos juízes e aqueles oficiais que deveriam operar a justiça. Antes de mais nada, é preciso lembrar que pelo livro, pelo Deuteronômio, assim como outras regras que estão transcritas aqui no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, aos sacerdotes deveria ser destinada uma missão muito importante. Os sacerdotes eram aqueles que deveriam preservar as leis. Eles deveriam interpretar as leis e eles deveriam ensinar as leis. Então, eles eram os guardiões da lei. Esta lei que está sendo explicada e a lei que já foi dita em outros livros, este era o trabalho do sacerdote. Estas regras eram a missão dos sacerdotes. Eles preservam a regra, eles interpretam a regra e eles ensinam a regra. Muito bem, mas o juízo, ou seja, o julgamento, não era só feito por eles. Em alguma fase a gente vai ver que os sacerdotes vão acabar fazendo o julgamento. Normalmente esse julgamento era feito por pessoas um pouco mais velhas, com mais experiência de vida. Estes eram chamados de juízes. Estes juízes e auxiliados pelos chamados oficiais é que faziam o dia a dia do julgamento. Estes eram recrutados dentre todas as tribos, então em cada cidade tinha lá o seu grupo de anciãos, aqueles que tinham maior experiência, maior vivência, já tinham maior conhecimento acerca da regra e das coisas que aconteciam, eles julgavam o povo. A lei, o Pentateuco, e mais especificamente o Deuteronômio, manda que esse julgamento tenha que ser feito com reto juízo, ou seja, um juízo correto, reto, centrado. Isto baseado naquela ideia de justiça que nós já tivemos a oportunidade de comentar com os amados já viram isso em vídeos anteriores. Sadik, ou seja, estar na posição correta, estar corretamente colocado. Então, quando se faz um julgamento, é esta
o intuito é este o motivo do julgamento. É um reto juízo, é estar centrado, é estar corretamente colocado. Os oficiais eram escribas, mas também eram assistentes destes juízes. Então havia aí uma função bastante importante para estes oficiais. As regras estão compostas aqui nestes 3 versículos do capítulo 16. Não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas. Não tomarás suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a palavra dos justos. Segue a justiça, e só a justiça, sadik, os olhos para que vivas e possuas a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então aqui 3 regras importantes para quem estava julgando. Não torcer a justiça, ou seja, julgar conforme a justiça, não fazer acepção de pessoas, ou seja, todas as pessoas são iguais perante a lei, e não aceitar suborno. Nós vemos, né, nos nossos noticiários, naquilo que a gente vê todos os dias, que nem sempre os nossos atuais juízes usam estas regras e a gente percebe as consequências nefastas, terríveis, que a não observância destas regras traz para o povo, traz para as pessoas, traz para a justiça, traz para o bem da comunidade. Um outro ponto importante aqui é tratar dos processos judiciais. Importante que se diga o seguinte: a autoridade absoluta dentro da nação é a autoridade de Deus. Lembremos-nos que Deus é único e soberano Senhor. Com base nesta ideia, todos os casos devem ser julgados. Primeiro pelos juízes e oficiais, né, nas portas da cidade. Normalmente a gente ouve essa expressão porque eles ficavam na porta das cidades fazendo o julgamento. Não existia um tribunal especificamente para isso. Era a porta das cidades. Mas quando o caso era um pouco mais difícil, e eles, com o conhecimento deles, com a sabedoria que eles têm, para julgar, não seriam capazes de fazer uma decisão correta, justa. Então, estes casos eram levados para o santuário central, ou tabernáculo, ou depois no templo. Então, estes casos, que eram casos difíceis, eram decididos pelos sacerdotes e palavra final para o sumo sacerdote diante de Deus. Por que isso acontece? Porque uma decisão que era feita diante de Deus refletia o posicionamento de Deus. E porque ele refletia o posicionamento de Deus, que é o único e soberano Senhor, a decisão necessariamente era justa e correta. Portanto, deve-se dar respeito ao nome de Deus. Então, no processo judicial, nós estamos usando as 2 primeiras regras, as 2 primeiras leis que estavam colocadas no Decálogo. Então, aqui eu tenho uma aplicação direta no sentido de processo judicial, no sentido de julgamento, daquilo que estava dito no Decálogo, que nós já vimos que era uma regra principal, que era a noção geral e mais básica de justiça dentro da nação judia. Uma outra questão interessante é a investigação de cada ofensa. Não era suficiente pura e simplesmente denunciar a pessoa que tivesse eventualmente feito alguma coisa. Por quê? Porque nem sempre aquela denúncia correspondia à verdade. Então, necessariamente era preciso que se observasse aquilo que o testemunho de pelo menos 2 pessoas fossem dar. Então, 2 ou 3 pessoas deveriam testemunhar.
E é interessante aqui que, se o julgamento final fosse pela condenação da pessoa, quem iniciava a execução eram as testemunhas. Foram aqueles que, pelo seu testemunho, ocorreu condenação, eles tinham a responsabilidade de atirar a primeira pedra, ou seja, de começar a execução da sentença, no sentido de apedrejar e causar a morte da pessoa. Então veja, quando Jesus fala lá, aquele que não é culpado de nada que atire a primeira pedra, ele está se referindo a esta regra aqui. Aquela testemunha era uma testemunha honesta? Era uma testemunha sem falhas, sem nada? Então, é isso aqui que Jesus está usando lá naquele argumento com a mulher pecadora. Uma terceira questão é o Tribunal Central. A gente já viu que os casos mais difíceis não eram julgados nas cidades, não eram julgados pelos anciãos, eles iam para o Tribunal Central. O que é esse Tribunal Central? Era o Santuário Central, ou seja, ou era o tabernáculo, enquanto o tabernáculo existia, e depois, quando o tabernáculo foi substituído pelo templo, então era feito no templo. Então, estes casos difíceis eram tratados lá pelos sacerdotes. Então, aqui, quais são esses casos difíceis? Homicídio, por exemplo. Homicídio, sempre haverá aquela dúvida: será que o homicídio foi culposo? O que é um homicídio culposo? Será que foi um acidente matar a pessoa? Será que ele não quis praticar aquilo, mas ele acabou fazendo uma ação e que culminou com a morte de alguém? Então, era um homicídio culposo, é um homicídio em que ele não quis praticar o mal. Diferente, por exemplo, daquele homicídio premeditado, ou seja, aquele homicídio em que o homicida, o culpado, o acusado, ele perseguiu a vítima e, fazendo tocaia, fazendo alguma estratégia como esta, acabou matando o seu inimigo. Então, neste caso, eu tenho um julgamento diferente. Para saber o que é um, o que é outro, eu preciso muito de sabedoria, eu preciso muito de conhecimento. Então, isto vai para o Santuário Central. Algumas agressões, algum tipo de violência pessoal, às vezes ficava difícil. Os anciãos que não tinham ideia ou que eles se sentiam sem condições de julgar, eles não sabiam como fazê-lo, eles estavam em dúvida, achavam aquilo difícil, eles mesmos que tomavam a iniciativa de mandar para o Santuário Central. Quando chegava lá, a decisão, que era tomada por um conjunto de pessoas composto de levitas, de sacerdotes e de alguns leigos, anciãos, ou seja, pessoas mais velhas e mais sábias, estas pessoas com conhecimento maior, com uma experiência maior, poderiam dar uma decisão final. O líder deste conjunto era o sumo sacerdote. E desta decisão, a decisão que era tomada pelo Tribunal Central, pelo Santuário Central, não podia ser apelada. O que é apelar? Apelar quer dizer, não me conformo com a decisão, eu quero que julguem de novo. Por que é inapelável? Por que não dá para discutir uma decisão feita pelo Santuário Central? Exatamente porque ele reflete o pensamento de Deus, porque o julgamento foi feito diante de Deus e Deus não erra. O julgamento que Deus fez ali é justo e ele vai se manifestar através dos seus instrumentos, dos levitas, dos sacerdotes, dos leigos e inclusive através do sumo sacerdote. Então, a decisão final ali era uma decisão que não tinha nenhuma forma de se discutir de novo ou se insurgir contra a decisão. Não era mais apelável. Né? A decisão era final e tinha que ser respeitada. Um outro ponto importante, a despeito de que
o povo de Israel era uma nação diferente dos outros povos. Todos os outros povos tinham reis, governantes, pessoas que estavam à frente da nação. O povo de Israel não. Quem estava à frente da nação era Deus. Deus era o líder, líder civil e líder religioso. Apesar de que Israel era uma teocracia, era uma nação teocrata. Teocrata quer dizer Deus está no centro. Deus faz a orientação, o governo civil e religioso. A despeito disso, eventualmente, no futuro, a nação poderia querer um rei. E, de fato, isso aconteceu. Na época de Samuel, o povo decidiu por não querer mais juízes e querer, sim, um rei. Aqui nós vamos ter que Moisés faz uma série de advertências para o povo. Quando ele quiser ter um rei, ele vai saber que estas coisas podem acontecer, porque o rei é uma pessoa, e uma pessoa pode ser errada, uma pessoa pode mudar o seu comportamento, porque o poder muitas vezes muda a pessoa, né? Samuel faz as mesmas advertências quando o povo pede um rei. Então veja, tanto Moisés quanto Samuel advertem o povo das consequências de se ter um rei. De qualquer maneira, ele vai falar no sentido de que um rei vai ter muitos poderes. Um rei terá nas suas mãos poderes. E ele poderá, agindo desta forma, agindo como governante, como poderoso da nação, ele poderá multiplicar cavalos, esposas e riquezas. Então há uma advertência para isso. Se o rei quiser multiplicar cavalos, multiplicar esposas, multiplicar riquezas, ele terá que se explicar. Porque esses comportamentos não eram tidos como um comportamento de um rei que havia sido determinado por Deus. Por que isso? Multiplicar cavalos quer dizer que este poder do rei se reflete num poder militar. Então ele está preocupado em colocar o seu poderio em cavalos e carros de guerra, e não nas mãos de Deus. Ou seja, eu afasto o poder de Deus para dizer que eu tenho um poder militar. Eu não preciso de Deus, eu tenho cavalos. Esposas e riquezas significa aqui um desvio do coração. Desvia-se o coração da pessoa para outras mulheres, além daquela mulher que seria a sua única esposa. Então eu tenho aqui uma variedade de esposas, um grande número de esposas. Isto nós vamos observar que perverteu o coração de Salomão. Salomão estava indo bem até o momento em que o seu coração se engrandece e ele começa a ter muitas esposas e ele começa a se deixar levar pelos desejos das suas esposas. E ele começa a fazer santuários para os deuses das suas esposas. Ele começa a fazer idolatria como as suas esposas lhe ensinou. E a riqueza, por óbvio, também é em relação a ajuntamento de riqueza, o ajuntamento de poder, ou seja, eu não estou mais preocupado com o poder de Deus e com a providência de Deus, mas eu tenho a minha riqueza e a minha riqueza me basta, eu não preciso de Deus. Então eu tenho aqui uma arrogância, um orgulho militar, uma arrogância, um orgulho idólatra, uma arrogância, um orgulho de riquezas, me distanciando, me desviando da verdadeira adoração a
Deus, que é a fonte de todo o poder militar, que é a fonte de toda adoração, que é a fonte de toda providência. Um quinto ponto que é tratado aqui é a respeito dos sacerdotes. Os sacerdotes, nós sabemos, eles são pertencentes à tribo de Levi. Os levitas tinham várias funções e, dependendo da família em que ele estivesse, tinha a questão sacerdotal. E dependendo da ordem de nascimento, esse sacerdote poderia ser o sumo sacerdote, se ele fosse o primogênito. Então, nós temos aqui, né, os sacerdotes, os levitas, que tinham uma função diferente. A função deles era oficiar no santuário, era oferecer sacrifícios, era ensinar a lei, era julgar, era Deus. A função deles estava toda ela relacionada à adoração a Deus. Então, eles não tinham outras funções, eles não tinham nem bens. Quando se divide a terra, a partir do momento em que se conquista a terra de Canaã, quando se divide a terra, eles não ganham terra. O que eles ganham é algumas cidades para morar, mas não terras para fazer produção. Tá, mas se eles não têm terras para fazer produção, como é que eles se mantêm? O sustento deles é feito de que maneira? É feito através das ofertas, dos sacrifícios, dos dízimos. Então, tudo que vinha destas ofertas, tudo que era trazido ao templo, parte disso pertencia aos sacerdotes, aos da tribo de Levi. E aqui nós temos uma passagem bastante interessante que está em 18:13, né? Quando Moisés está falando da função sacerdotal e quando está falando do perigo da idolatria, do perigo do desvio. Ele fala assim, 13: serás perfeito diante do Senhor teu Deus. Lembrem-se, amados, que nós hoje somos levitas. Nós hoje somos sacerdócio santo. Hoje o Senhor te diz: lembre-se que você tem que ser perfeito diante de Deus, separado, né? Sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito. Depois ele fala a respeito dos profetas. E aqui ele fala bastante coisa a respeito dos profetas, porque estes profetas teriam uma função bastante importante quando Israel começa a se desenvolver. Eles têm um ministério bastante relevante exatamente para chamar o povo de volta à verdadeira adoração. Então, qual era a função dos profetas? A função dos profetas era fazer conhecida a vontade de Deus. Deus falava diretamente para os profetas e os profetas, então, passavam esta mensagem purinha para as pessoas. Ele proíbe algumas práticas. Não era permitido superstição, não era permitido adivinhação, e muitos povos naquela época faziam adivinhação. Eles olhavam para o céu, viam formas das nuvens e eles iam dizendo: vai acontecer isso, porque a forma das nuvens, não sei o quê. Eles abriam animais e eles olhavam as vísceras dos animais, os romanos faziam muito isso, né? Abriam as vísceras dos animais e eles olhavam pela víscera dos animais, eles sabiam o que ia acontecer. Na verdade, eles estavam adivinhando, né? Pelo voo dos pássaros, pelo canto dos pássaros. Então, eles faziam algumas adivinhações usando estas coisas. O copo com água com não sei o que dentro, então vai acontecer isso, vai acontecer aquilo.
Também era proibida a feitiçaria, que eram aqueles encantamentos, aqueles sussurros, aqueles murmúrios onde se entoavam encantamentos, isto era proibido, e o que eles chamavam de espiritualismo, que você entende quando a gente fala de necromancia, consulta aos espíritos, ou seja, um espírito ou outro espírito está dizendo isso, aquilo, aquele outro. Tá? Então, isto não podia acontecer. Isto era abominação. E aqui também se fala a respeito de um costume entre o povo pagão, entre os idólatras, um abominável que era colocar as crianças, fazer passar as crianças pelo fogo para o deus Moloque. A palavra fala sobre o que seria esse ofício de profeta. O que é o ofício de profeta? Eles deveriam receber a mensagem diretamente de Deus, ele tinha que ser israelita, ele era comissionado por Deus e eles tinham que ser obedientes à palavra de Deus e aos seus mandamentos. Se ele se desviasse desta missão, se ele desviasse disso que o Senhor estava colocando nas mãos dele, ele deveria ser morto. Então ele era apedrejado, ele era morto porque ele estava se desviando e fazendo a nação se desviar. Os falsos profetas, né? Nós temos aí os profetas de Baal que foram mortos, né? Numa ação de Elias que nós conhecemos, que nós vimos uma passagem bastante importante. Eles deveriam ser mortos. Algumas leis criminais são colocadas aqui para que as pessoas pudessem saber como agir. Né? Em caso de homicídio, existia uma pessoa que era chamado vingador de sangue. Era o parente mais próximo da vítima e ao morrer alguém da sua família que fosse próximo o suficiente, ele deveria se vingar desta morte. Então, se o homicídio foi desta forma, se foi um homicídio premeditado, se foi uma morte por querer, né? Então o homicida doloso ele era entregue, inclusive pelos anciãos da cidade, ao parente mais próximo para que se fizesse a vingança e que se restaurasse o equilíbrio. Se não, ou se na dúvida, o homicida corria para uma das cidades de refúgio, que nós já vimos que existiam 6 cidades, 3 de um lado, 3 do outro lado do Rio Jordão. Ele ia lá e pedia asilo até que fosse julgado. Se ele fosse inocentado, tudo bem. Se ele fosse culpado, ele seria entregue para o vingador de sangue. Também há regras sobre a invasão de propriedade. A invasão de propriedade é uma ofensa contra Deus. Por quê? Porque foi Deus que distribuiu a terra. Então, quando eu invado uma coisa que foi Deus que deu, eu estou ofendendo diretamente a Deus. Então, remoção de marco ou invasão, pura e simplesmente, era uma ofensa grave contra Deus. A questão das testemunhas que nós já vimos, eram sempre 2 ou 3 testemunhas necessariamente. E se ocorreu malícia aqui, se ocorreu perjúrio, falsidade na acusação, quando isto acontecia, a testemunha estava condenada a receber a mesma punição do que ela queria que fosse aplicada. 19:21 diz assim: não terás piedade dela, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ou seja, em outras palavras, nesse caso, ela deveria sofrer aquilo que a testemunha falsa queria que acontecesse com o acusado falsamente, iria acontecer com ela. Finalmente, em relação à Guerra Santa, Deus avisaria, Deus falaria.
qual a guerra que seria santa e qual a guerra que não seria santa. Então, antes de uma guerra, o povo tinha que consultar a Deus o que Deus queria que se fizesse com aquele povo. Então, era possível um tratado de paz, mas era possível também a eliminação total dos inimigos. Os soldados que iriam brigar, que iriam guerrear, eram soldados consagrados, porque a guerra era santa, a guerra era para que se eliminasse o pecado da terra, a idolatria da terra. Portanto, eles eram consagrados para isso, né? Deus daria um líder especial para a guerra. Isso nós vamos ver lá em Juízes. Os juízes foram se sucedendo, Deus determinava os juízes e as guerras que eles deveriam guerrear. Durante a batalha, normalmente, Deus enviava um pânico, um terror absurdo no coração dos inimigos, de tal maneira que fosse mais fácil conquistar a vitória, porque Deus estava lutando a favor do seu povo. E Deus lutava desta forma, dando coragem para nós, guerreiros, e dando terror e medo para os nossos inimigos. Os despojos deveriam pertencer a Deus. Se Deus quisesse que tudo fosse destruído, assim seria feito. Se Deus quisesse uma outra aplicação, assim seria feito. Então Deus é que dizia o que se faz com os despojos. 23 e 4 tem uma passagem importante aqui. Olha lá. Ouve, ó Israel, hoje vos achegais ao combate contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração. Não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a combater contra os vossos inimigos para salvar-vos. Esta palavra era para o povo de Israel. Esta palavra é para você hoje. Amém? Finalmente, haviam fases na Guerra Santa. Primeiro, a proclamação de guerra. Então, se proclamava a guerra. Se dava chance, dependendo do posicionamento de Deus, né, em relação a este ou aquele povo, era possível fazer um tratado, né, ou, no final, a destruição. Então, proclama-se a guerra e aí exorta-se o povo à coragem, como a gente viu agora há pouco, né? Os medrosos, os recém-casados, aqueles que haviam construído uma casa que ainda não haviam consagrado a casa ao Senhor, aqueles que haviam plantado, feito plantação, vinhedo novo e que ainda não haviam consagrado ao Senhor, estes estavam isentos da guerra e todos os outros iriam à guerra. Eles fariam este cerco, se fosse o tratado, faria-se o tratado e este povo ficava escravo e pagava tributo ao povo de Deus, ou, caso contrário, eles seriam destruídos. E no finalzinho é dito o seguinte, que quando se fizesse o cerco, normalmente eles usavam madeira para fazer os maquinários de guerra, né? Deus diz o seguinte, se for árvore frutífera, você não vai derrubar. Por quê? Porque depois você vai comer dos seus frutos. Se não for árvore frutífera, pode derrubar e fazer os apetrechos de guerra. Aqui o Senhor está dando uma lição muito grande para nós de conservação e também de esperança na apropriação da terra, porque nós iríamos comer do fruto que já estivesse plantado e que já estivesse produzindo. Amém, amados? Bons estudos!